Quem está com frio aí? Tem gente com frio. O Jailton, acho que ele... Isso, meu assistente de... Lucas 24. Quem achou? Diz amém. Está ali na tela também. Lucas 24, a partir do verso 13, Sara. Obrigado. Aleluia. Texto conhecido, que eu queria trazer algo do Senhor para a sua vida, para nós nessa noite, em nome de Jesus. Naquele mesmo dia, acompanha a leitura, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. E disseram um ao outro: não é verdade. Espera aí, eu pulei o 31. Então os olhos deles, verso 31, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Olhe para quem está do seu lado, só para ele se certificar. Diga assim: Jesus está vivo. Diga: Jesus ressuscitou. E ele está aqui nessa noite conosco. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? O tema da mensagem de hoje, que pretendo ser breve, é a Igreja do Caminho. Tem até uma igreja com esse nome aí.
a igreja do caminho. Sabe, irmãos, essa passagem, para mim, é uma das mais comoventes histórias pós-ressurreição. Bom, isso é o meu entendimento, eu gosto, já preguei essa mensagem ao longo desses anos, e toda vez que passo por ela, o Senhor ministra algo ao meu coração, porque é uma história tremenda, principalmente, querido, pelo detalhe que a Bíblia nos mostra desse interesse de Jesus por dois discípulos, ao nosso ver, desconhecidos. A Bíblia menciona o nome de um, que é o Cleopas, ou Clopas em algumas versões. Mas do outro não se dá o conhecer quem seria. Então, o fato de Jesus ressuscitado aparecer a apenas dois, que nem faziam parte dos 12, porque você vai ver que quando eles reconhecem o Senhor, eles voltam a Jerusalém e encontram reunidos os 11, porque Judas já tinha tirado a própria vida. Então, fato que eles não eram do grupo principal, não eram um exponente como Pedro, como Tiago, como João, não, como André, como Filipe. Quem seriam eles? O Cleopas está aqui, mas quem era o Cleopas? Era um discípulo. E quem estava do lado dele, irmãos, alguns sugerem que possivelmente fosse a sua esposa, até porque ela estava junto à cruz, era a irmã de Maria, mãe de Jesus, seria uma tia de Cristo, a tia de Jesus enquanto homem. João 19, 25, diz que junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, que também se chamava Maria, o nome da mãe de Jesus, Maria, o nome da irmã da mãe de Jesus, Maria também, e a Maria Madalena. E diz que essa Maria, irmã de Maria, era mulher de Clopas. Então, poderia ser que os dois estivessem voltando, seria o casal. Então, a casa é comum, eles convidam Jesus para entrar na casa deles. Então, é possível que seja a mulher dele. Mas o que eu estou mostrando para vocês, irmãos, é esse interesse de Jesus para mostrar que ele havia ressuscitado. Ele poderia ter escolhido um dos principais, que a gente pudesse considerar assim. Eu vou me mostrar primeiro a Pedro, eu vou aparecer primeiro aos meus 12 irmãos. Ele procura dois. Dois que estavam voltando, dois que estavam sem expectativa mais, dois que estavam desiludidos com tudo que um dia eles haviam crido, dois que estavam com o coração triste. Jesus se interessa por eles. E quando a gente lê um texto assim, pelo menos é assim que acontece comigo, eu procuro me inserir no texto como se eu fosse parte daquela história. E via de regra, eu sempre me coloco no lugar desses dois. É como se a gente estivesse passando por alguma luta, alguma situação, e a gente imaginasse sempre Cristo, sempre Jesus vindo ao nosso encontro. Sempre Jesus se preocupando conosco, sempre Jesus trazendo uma palavra de vida para nós. Isso é tão bom, isso é maravilhoso, porque Jesus faz isso mesmo. Jesus se importa conosco, Jesus se importa com as nossas dúvidas, com as nossas crises, Jesus se importa com os nossos dilemas de vida, Jesus se importa. Glória a Deus por isso. Mas nessa noite, irmãos, eu queria trazer uma nova perspectiva, um novo olhar. Ou se você talvez já teve, eu quero fortalecê-lo, não nos colocando no lugar dos dois discípulos, mas no lugar de Cristo. E nisso, numa visão de igreja. Se Cristo teve uma missão a desempenhar naquele dia, naquela tarde, junto àqueles dois homens, qual seria a nossa missão como igreja seguidora de Cristo para com os peregrinos que estão a caminho dos seus Emaús, retornando às suas vidas numa desilusão, talvez com a fé, numa vida de frustração, talvez com a igreja, com o evangelho, enfim. Qual é a nossa participação nessa missão à semelhança de Jesus? Então, rapidamente, algumas verdades
A igreja, assim como Jesus, ela é chamada para acompanhar os que estão voltando. Veja, irmãos, todo discípulo que estava ali naquele momento com Jesus havia abandonado alguma coisa. Alguns abandonaram seus negócios para seguir Jesus. Alguns abandonaram sua vida confortável, como Mateus, um coletor de impostos, para seguir Jesus. Outros abandonaram suas terras, suas casas de origem, para seguir Jesus. Talvez esses daqui, numa caminhada itinerante, indo e vindo, até porque Emaús não estava tão longe de Jerusalém, 10 quilômetros, como é informado para a gente. Mas o fato é que eles haviam saído de Emaús e ido a Jerusalém. Para quê? É claro, irmãos, que estava acontecendo a festa chamada Páscoa. Mas não era essa a razão principal desses dois estarem lá. Porque, senão, se eles estivessem apenas pela Páscoa, eles estariam voltando de uma outra maneira, porque eles haviam celebrado a Páscoa e estava tudo bem. Mas eles voltam como? Eles voltam arrasados. Eles voltam entristecidos. Eles haviam passado momentos assim com Jesus, que eram momentos de tensão. Tudo que havia acontecido, a entrada triunfal de Jesus, talvez na mente deles agora Jesus vai se manifestar, mas de repente tudo muda, o cenário muda, Jesus é preso, Jesus é levado à morte, à crucificação, 3 dias já haviam se passado, o fato é que eles agora estão voltando. E eu não penso num voltar apenas geográfico, eu penso num voltar de fé. Num voltar de esperança, porque se você for perceber um raio-x de como estava a situação desses dois, primeiro, olhos fechados. Diz que Jesus está com eles e eles não conhecem Jesus. Jesus conversa com eles e eles não o percebem. Irmãos, quantos estão hoje caminhando assim? Quantos estão hoje vindo aos cultos? E talvez ouve alguém dizer assim, nossa, que culto abençoado. E o irmão diz assim, não aconteceu nada. Talvez um outro que diga, nossa, aquela música que foi cantada, Deus falou tanto comigo, e o seu coração está pedra. Seus olhos estão fechados, como eles. Sem perceber nada que está acontecendo. Você entra e sai, e tudo é a mesma coisa. Você não percebe mais a ação do Senhor. Você não percebe mais o sopro da graça de Deus. O refrigério que Ele traz. A ação dEle na sua vida. Talvez seus olhos estão como desses dois discípulos. Além disso, uma tristeza e uma decepção com a fé. Porque quando Jesus caminha com eles e pergunta o que é que vocês estão conversando, e pede mais detalhes, a Bíblia diz que eles pararam, verso 17, pararam entristecidos. Uma decepção, olha, nós esperávamos. O texto diz, contaram tudo que tinha reconhecido. Isso é o 17? Não, isso é 35. Me ajuda aí, Sara, coloca lá no 17. Então, irmãos, essa tristeza, essa decepção, ele era profeta. Olha como eles colocam Jesus. Ele era, você não sabe o que aconteceu? A respeito de Jesus, que era profeta, poderoso em obra, jogando para o passado, ou seja, existia uma expectativa, existia uma fé viva, mas que ficou no passado. E de repente eles exalam uma decepção, uma tristeza, irmãos, e quantos hoje estão retornando à vida passada, decepcionados, frustrados e entristecidos com a fé. Decepcionados com pessoas que um dia caminharam em fé com você, e você se sente assim, sem mais pertença, sem mais motivo para dizer assim, algo me faz me sentir feliz aqui. Você está decepcionado. E eu quero dizer que Jesus está de olho em você.
para te ajudar a sair dessa. Amém? Mas esse era o quadro, falta de esperança, era ele, e a gente depositou nele a esperança, coração endurecido. Jesus disse assim, vocês são insensatos, vocês não pararam para perceber tudo que foi dito a respeito do Cristo, todas as palavras dos profetas, tudo que eles disseram, vocês não estão entendendo, vocês não estão crendo nisso. Sabe, é quando a palavra já não entra mais, já não nos move mais. É quando a gente está aqui e a gente está mais uma pregação para você colecionar aí. Mas isso não te move mais. Esse é o quadro, irmãos, de muitas pessoas hoje, que continuam regressando para Emaús. Frieza de coração. Frieza de coração. Era o raio-x deles. Quando Jesus, então, ministra, fala com eles, eles dizem um ao outro, olha, você não percebeu como nosso coração ardia dentro do peito? Quando ele nos falava pelo caminho, e quando ele nos ministrava, nos expunha as Escrituras. A palavra tem poder para reacender a chama da fé. A palavra de Cristo, palavra viva, palavra rema, não é a palavra morta, não é, irmãos, é só a letra, é o Espírito vivifica a palavra. E a gente começa novamente a ter o coração aquecido, mas quantos hoje, irmãos, queridos e amados, estão vivendo uma fé fria, um coração gelado. Você sabe o que significa Emaús? Emaús significa riacho quente, banhos quentes. O que eles estavam mostrando aqui ao voltarem para Emaús? Algo que volte a nos aquecer. Eu preciso de algo que aqueça novamente o meu coração. Irmãos, a gente canta aquela música da Fernanda Brum, quem já pisou no Santo dos Santos. Irmãos, isso é tão triste, alguém que um dia já teve o seu coração aquecido e hoje já não tem mais. Que um dia já provou, irmãos, dos poderes celestiais, das glórias do mundo que está por vir, que já provou da boa palavra de Cristo e teve o seu coração quente, aquecido, fervendo na presença de Deus, e hoje o coração está assim. Está gelado. Irmãos, esse é o quadro de muita gente que está voltando para Emaús. A igreja de Jesus continua cercada de pessoas assim. E eu quero não te colocar como os 2 discípulos de Emaús, ainda que você esteja parecido ou parecida com eles. Mas eu quero colocar a nós nessa noite como igreja na missão de Cristo, que é para acompanhar pessoas que estão assim. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos acomodamos ao fato de que estamos decepcionados, tristes, frios, e não fazemos nada para mudar, sendo que Jesus, dessa noite, está dizendo, eu posso reverter todo esse quadro, mas para que você me imite, você caminhe comigo junto a pessoas que estão assim. Dá mais trabalho. Porque precisamos renovar primeiro a nossa fé para então nos colocar ao lado de pessoas que estão assim, frias, tristes e decepcionadas, caminhando conosco assim, cheias de feridas, incrédulas, sem perceber absolutamente nada do que Deus está fazendo, e Deus está chamando você e a mim para nos colocarmos junto a estas pessoas no caminho. Que igreja você quer ser, meu irmão? A igreja do caminho ou a igreja dos bancos, das cadeiras, que nos mantenha confortáveis, sem fazer absolutamente nada por quem está voltando, procurando fontes quentes em outros lugares, só que você sabe o caminho daquele que pode reaquecer o coração, daquele que pode ministrar uma palavra viva ao nosso coração, e a gente começa a perceber que a gente ainda está vivo. A vida de Deus em você, meu irmão. Diga, a vida de Deus em mim. Se a vida se vai, a gente se torna gélido, frio.
Mas eu quero dizer que ainda há vida de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode ter sido decepcionado, frustrado, ferido, mas existe alguém que está se colocando ao nosso lado nessa noite, nesse momento, reacendendo a nossa fé, reacendendo a nossa chama, dizendo: olha, eu vou abrir os seus olhos, eu vou aquecer o seu coração, eu vou te colocar no lugar onde você deve estar. Você não vai mais voltar, você vai seguir, você vai avançar. Só que para isso acontecer, ou melhor dizendo, quando isto acontece, tem um propósito. É para que você se coloque ao lado de pessoas que estão assim. Como é que Jesus hoje se apresenta a pessoas frustradas no caminho? Através de nós, sua igreja. Através de mim e de você. É quando você consegue perceber alguém no caminho que está assim. E você não vai correr dessa pessoa, você não vai evitar essa pessoa, você não vai sair reclamando dela, dizendo assim: nossa Deus, essa pessoa está tão gelada que só de chegar perto dela eu já pus uma blusa. Não, você vai dizer assim: Senhor, me use, Senhor, para reacender a chama do coração desse irmão, para reacender a esperança dessa irmã. Me use, Senhor. Talvez pessoas que estão lá no seu trabalho. Todo dia você encontra com essa pessoa e essa pessoa se mostra tão frustrada. Ei, Deus está te dando, Deus está nos dando uma oportunidade para a gente caminhar com essa pessoa. Eu não quero ser a igreja do banco, eu não quero e não me contento em ser a igreja da cadeira, eu quero ser a igreja do caminho. Gente que vai caminhar com pessoas, irmã, preste atenção. Jesus, o Rei dos Reis, ele caminha 10 quilômetros com 2 indivíduos, só para reacender a fé deles. Veja o quanto pessoas feridas, frias, são importantes para ele. Se são importantes para ele, devem ser importantes para nós também. Segunda verdade, a igreja, ela também é chamada para ouvir as angústias das pessoas. Diga comigo: eu sou chamado para ouvir as angústias da alma das pessoas. Jesus poderia só dar uma caminhada, seria bom para a saúde, 10 quilômetros de caminhada, e aí ouvindo, percebendo, mas deixa para lá. Vou aqui orar do ladinho deles, vou pedir a Deus, toca Jesus nesse coração. Foi isso que Jesus fez? Jesus dá uma de intrometido. Tem horas que a gente precisa fazer uma coisa dessa, irmão. Ei, vocês estão falando de quê? Jesus entra na conversa dos dois. Vocês estão conversando o quê? Às vezes Deus te dá oportunidade, irmão, mas essa oportunidade não vai ser oferecida na bandeja. Você tem que ir lá e lançar o anzol. O que é que vocês estão conversando, gente? Me põe a par. Eles pararam e disseram assim: você é o único que estava em Jerusalém esses dias e não sabe? Toda Jerusalém sabe. Só estava ali quem foi o autor de tudo que aconteceu, gente. Mas Jesus, ele cavaca, assim, ele escava. O que é que vocês estão conversando? Irmãos, quem faz uma pergunta dessa tem que estar pronto para ouvir. Como é que você está? Estou percebendo você diferente. Me fala como é. Irmão, presta atenção. Igreja, meu irmão, que caminha com Cristo e com pessoas feridas ao longo do caminho, tem que estar disposto a ouvir. Jesus usa a arte da pergunta. O que é que vocês estão falando? O que é que vocês estão conversando? E a gente tem que fazer isso. Pergunta, mas esteja pronto para ouvir o que vem pela frente. Vasculhar o coração, espremer a ferida. Você sabe, irmãos, que saiu numa reportagem que a busca hoje por psicólogos está algo assim grande nos nossos dias. Notícia de jornal.
A procura tem aumentado e pós-pandemia, meu irmão, e nada contra, nossa igreja apoia você, temos aqui atendimento social, nossa psicóloga está gestando, né? Por isso que ela deu uma pausa, mas nós dispomos de um trabalho social de psicologia aqui na igreja, não tem nada contra, mas eu quero dizer que isso é algo que a gente precisa fazer uma leitura. Que leitura é essa? Por que a pessoa procura um psicólogo? Para falar e para ser ouvido, basicamente. É lógico que a pessoa estudou, tem uma capacidade para dar uma orientação mais adequada, enfim. Mas, basicamente, um trabalho de um psicólogo é ouvir, basicamente. Se um psicólogo não te ouve, corra dele. Se um conselheiro não te ouve, corra dele. Aí eu penso, irmãos, por que nós, igreja, estamos vendo toda essa conjuntura e não paramos para fazer uma leitura do que está acontecendo? Porque talvez você não seja um psicólogo, mas você tem 2 ouvidos. Tiago diz: todo homem seja pronto para falar. É isso? Seja tardio, demorado para falar, mas pronto para ouvir. A gente faz o contrário. A gente não espera nem o outro terminar o que está falando, a gente já vai oferecendo uma resposta. Não, porque eu já sei o que você vai falar. Sabe não. Espera terminar. E a gente fala. A regra é ouvir, pronto para ouvir e tardio para falar. Jesus fez o quê? O que vocês estão falando? Me fala. Irmãos, eu não sei quanto tempo aqueles 2 homens ficaram falando para Jesus tudo que estava no coração dele. Sabe o que é que me preocupa, irmãos? Porque nossa formação, por exemplo, é basicamente... Se você forma um líder cristão, você vai ensinar ele basicamente a falar. Ou a ensinar, ou a pregar. Nada contra. Mas muitas vezes ficamos deficientes em ouvir. E o que Jesus nos ensina aqui é que a gente tem que ouvir as pessoas. As pessoas feridas, as pessoas machucadas, e elas não vão querer falar, mas é a gente que vai promover através de um interesse. O que é que vocês estão conversando aí, gente? Como é que você está? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu lar? Como é que está a sua vida como pai? Você teve um filho agora, como é que está sendo? Sabe, irmãos, como que a gente vai trazer essa pessoa de volta, se de fato a gente não está interessado? A gente não tem interesse em ouvir. A igreja de Jesus foi chamada para ouvir as angústias. Olha para quem está do seu lado. E diga assim: dinheiro eu não tenho. Eu não vi ninguém retrucando, porque se eu disser que tem, brincadeira. Diga para ele: mas eu tenho 2 ouvidos. No caso do pastor, um bom e outro mais ou menos. Mas ainda dá para ouvir. Deixa eu falar para você. Eu tenho perda auditiva nesse ouvido direito. Então, às vezes, chega um diácono para mim aqui para falar alguma coisa e fala nesse ouvido. Ai, meu Deus, não ouvi nada. Aqui, ó. No outro, que tá bom. Então, deixa eu falar uma coisa. Você tem 2 ouvidos. Para quê? Se interesse pelas... Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa. Você não gosta de ser ouvido? Ouça também. Igreja de Jesus, igreja do caminho, é a igreja que tem que estar pronta para ouvir. É a igreja também que foi chamada para dar o seu esforço, presta atenção nisso, não somente para as multidões,
mas para indivíduos. A igreja do caminho, ela foi chamada para se esforçar, não somente por multidões, mas por indivíduos. A gente não está colocando pessoas e substituindo nomes por números. Aqui você não é conhecido por número. Aqui você é conhecido pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Nós somos chamados assim como Jesus, para focar em pessoas. Irmãos, mais uma vez, dava mais ibope Jesus ter ressuscitado e aparecido no templo. Ele acabara de ser morto, 3 dias atrás. Você já imaginou Jesus aparecendo no templo, naquele domingo? Jerusalém em peso. Ia lá, um lugar público, e lá ele teria um alcance maior. Pastor, a questão é o alcance, é a proporção. Você sabe que tem pregador que antes de aceitar um convite, pergunta quantos membros tem a sua igreja? Porque dependendo do número, eles não vêm. Se disser assim, tem uns 200, pois é, não vai dar, a agenda está cheia. Aí você fica sabendo que ele aceitou um convite para uma igreja que tinha 2.000. Porque não fala para pouca gente. Ei, meu irmão, nós temos um Cristo que nos ensina. Se ele tem oportunidade para falar à multidão, ele fala. Sermão da montanha, multidões. A mulher samaritana, umazinha, Jesus para, senta com ela, bate papo, deixa até de comer. Porque uma pessoa é tão importante para Jesus quanto uma multidão. 2 discípulos amargurados, decepcionados, chateados, incrédulos, frios, voltando para Emaús. De repente Jesus aparece e caminha 10 km com eles. Uma pessoa que você parar para conversar com ela. Uma pessoa que você parar para escutá-la. Você diz assim, pastor, mas será que o meu galardão vai ser grande? Durante toda a minha vida, eu só consegui ganhar uma alma para Jesus. Falei para algumas, mas uma alma. Irmãos, vamos pensar no ministério de Paulo. Foi um ministério exponencial, foi um ministério grande. Quantas igrejas, quantos líderes, quantas conversões. Maravilhoso. Quem ganhou Paulo? O nome, só o nome já mostra o camarada Ananias. Já tem um nome de pequenininho, né? Quantas vezes Ananias aparece na Bíblia? E a Bíblia mostra Ananias falando de Jesus e ganhando quantas pessoas para ele? Só Paulo, na minha Bíblia. Só há um registro. Vai dizer que o ministério desse homem não valeu a pena? Talvez Deus vai te usar para ganhar o seu filho, a sua filha, um vizinho que você tenha. Talvez você nunca pegue ou pregue para multidões. E nem por isso você vai se sentir menor. Porque se Deus te usar para você pregar, gastar um tempo, caminhar 10 quilômetros para ouvir 2 rabugentos na estrada, falando das suas agruras, das suas angústias, você já ganhou um galardão talvez maior do que quem pregou para multidões. Ei, meu irmão, a ótica de Jesus não é a nossa ótica, não. A igreja de Jesus foi chamada para se esforçar por uma pessoa. Uma pessoa. Vale a pena o nosso esforço. Amém, queridos? Uma pessoa vale a pena. A igreja de Jesus também foi chamada para um diálogo. Jesus ouviu, sim ou não? Mas depois que ele ouviu, ele dialoga. Ele fala. Só que a palavra de Jesus, irmãos, é tremendo. É uma palavra consistente, paciente e viva. Vamos lá? Consistente, paciente
e viva. Por que consistente? Diz o verso 27, que começando por Moisés, os profetas e todas as Escrituras. Jesus não estava falando abobrinha. A palavra que Jesus trazia era uma palavra consistente. Era uma palavra de quem conhecia. Jesus era alguém que tinha espírito, mas também tinha uma palavra, um conteúdo, e ele expôs. Sabe, irmãos, nós vivemos numa geração diferente, de uma geração de 20, 30, 40 anos atrás. Antigamente, os filhos, com um não, já se contentavam com a decisão do papai e da mamãe. Por que eu não posso? Por que não? Tá bom. Abre seu quarto, está na hora. Está na hora por quê? Porque está na hora. Tá bom. Hoje eles querem saber por quê. Por quê? Por quê? Por quê? E os pais, irmãos, e nós líderes de uma geração mais atrás, talvez ainda estamos acostumados àquele tipo de resposta que não dá um porquê. Que é só assim, é porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque se você não for, o couro vai comer e pronto. Simples. Resposta rápida e direta, corte rápido, Tramontina. Mas hoje você vai conversar com um estudante aí do nível médio, você vai estudar com vai conversar com o universitário. Irmão, não tem esse negócio de... porque é assim mesmo. Veja, irmão, Jesus tinha uma palavra consistente. Crente precisa ler a Bíblia. Sabe, irmãos, eu vejo crentes aí que estão passando apertado quando se depara com outras pessoas de outras religiões. E para perguntar por que você é crente. E você não sabe por que você é crente. E ele diz que o Espírito Santo não existe. E tem crente que ainda começa a duvidar daquilo que deveria ser base. Alguns que dizem que a igreja brasileira não precisa de um reavivamento, precisa de um reabibliamento. É voltar para a Bíblia. A Bíblia que fora deixada de lado, a Bíblia que não está sendo mais manuseada, mais usada, mais lida, mais estudada. A gente está se contentando com um discursozinho raso. Jesus aqui, ele apresenta uma palavra consistente. Começou por Moisés, depois os profetas e todas as Escrituras. As pessoas precisam da palavra de Deus. Amém, irmãos? A igreja precisa da palavra de Deus. Além disso, irmãos, o diálogo, a conversa de Jesus era paciente. Porque diz que, começando, explicou-lhes. Eu vejo essa ação de Jesus como uma ação de uma pessoa paciente em falar. A Bíblia diz, irmãos, que o servo do Senhor, ele não deve ser dado a discussão. 2 Timóteo capítulo 2. Pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a salvação. Sabe, irmãos, nós precisamos não é somente de conteúdo, é de paciência, é de amor, para poder falar com aquelas pessoas que resistirão, que não aceitarão de imediato. É como um professor de crianças, ele vai ter todo um manejo, toda uma paciência, todo um equilíbrio. Imagina um professor que perde a paciência quando um de seus alunos não consegue entender de imediato o que ele está explicando. E ele começa a jogar o giz para cima, ele começa a jogar o apagador, arranca o quadro da parede, joga as carteiras para cima, porque a criança não entendeu. Jesus, ele tinha essa paciência em explicar. E a igreja? Falta-nos paciência. Nós somos a geração
da aceleração. Tudo tem que ser rápido, a banda tem que ser larga, a internet tem que ser veloz, e eu tenho que ter as informações. E se você não estiver atento, perdeu. E é assim que a gente faz. Irmãos, cadê a paciência? Vai ter gente que não vai aceitar. Vai ter gente que você vai precisar orar, e orar, e orar, e orar, e orar. Vai ter um momento que você não vai estar mais com disposição para orar. E você vai dizer para Jesus: Jesus, não aguento mais, me dá uma palavra. Aí o Senhor vai sussurrar ao seu ouvido: ore mais, ore mais. Paciência. Jesus teve essa paciência para caminhar com esses discípulos. Além disso, o seu discurso era vivo. Porque depois eles disseram: algo aconteceu enquanto ele falava, você percebeu? O nosso coração ardia quando ele nos falava pelo caminho. Veja que a palavra de Jesus não era para encher a cabeça, não. Não era para tornar ninguém um teólogo. Não era para tornar ninguém um sabichão. Não era para encher a cabeça e deixar pessoas orgulhosas pelo seu saber. Não estou indo contra estudo, irmão. Mas eu estou indo contra essa atitude, essa disposição de que conhecimento é só para a gente se mostrar intelectual. Conhecimento é para aquecer o nosso coração, irmão. E uma coisa não está distante da outra, não. Não é cabeça vazia que vai aquecer o coração de ninguém também, não. É quando a minha cabeça está cheia e Jesus vai lá e já tem um combustível, deixa eu jogar o fogo. Já tem álcool, já tem gasolina, eu vou acender o fogo. Irmãos, se não tiver substância para queimar, vai ser palha. Nossa igreja aqui, irmãos, crê nos dons do Espírito. Nossa igreja crê na renovação espiritual. Como diz Paulo: eu gostaria que todos vós falassem em línguas. Eu gostaria que todos profetizassem. Mas nós não desprezamos a Bíblia. Pastor, o negócio é o seguinte: tem que ser assim, um louvor abençoado e uma palavrinha de 15 minutos. 15 minutos, ninguém aguenta ouvir mais. Vai ter que procurar outra igreja, irmão. Porque eu não imagino, irmãos, uma igreja fast food, que você vai no drive-thru e pega um versículo da fé e se alimenta com ele. Você precisa estudar a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. A Bíblia que precisa ser exposta, falada, ministrada. Porque, irmão, não tem como aquecer a fé se não tiver a Bíblia, a palavra de Deus em nós. Jesus passa 10 quilômetros pregando para eles. Quanto tempo gastou? Não sei. Eu acho que eles não estavam fazendo uma caminhada rápida. Então deve ter gasto um tempo. Falando, explicando, começou por Moisés, foi nos profetas, explicou as Escrituras e foi dando munição para o Espírito Santo, para aquecer o coração daqueles irmãos. Deixa eu dar uma palavra, irmão. Você diz assim: não estou sentindo mais Deus. E você é uma pessoa que desistiu de ler a Bíblia. Você é uma pessoa que desistiu de orar. Você tem que dar munição, você tem que dar combustível para que o Espírito Santo reaqueça o seu coração. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Palavra avivada, palavra cheia do Espírito Santo, para aquecer o coração do crente. Amém, queridos? Jesus e a igreja são chamadas para isso. Então, meu irmão, igreja de Jesus, tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Ei, querido, cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Rafa está aqui. O grupo de homens está bombando, irmão. Está bombando. Está tendo agora, nesses dias, a leitura do Evangelho de João. E está sendo uma bênção. Se você não faz parte, levanta a mão, Rafa. Procura o Rafael hoje. Só para homem, viu? É de segunda a sexta, é comentário, é leitura da palavra, e aquele momento para a gente ter o coração aquecido. E para finalizar,
A igreja foi chamada para partilhar a vida. Diga comigo, a igreja foi chamada para partilhar a vida, para se envolver. Irmãos, Jesus caminha 10 km com eles, conversa com eles, chega perto da casa deles. Jesus diz assim: então tá bom, estou indo lá. Aí o que é que eles fizeram? Jesus não, porque eles não conheceram Jesus. Até aquele momento eles tinham apenas uma pessoa que tinha uma palavra que eles precisavam ouvir. E de repente eles convidam aquele viajante, aquele peregrino desconhecido. Vamos lá em casa? Já está tarde. O dia já declina. Jesus entra para estar com eles, come com eles, parte o pão, e quando no pão partido eles reconhecem, Jesus desaparece. A palavra aquece o coração, a mesa abre os nossos olhos. A gente precisa da mesa. O que é mesa? A mesa é relacionamento. Igreja de Jesus, presta atenção, irmãos. Não é só a gente vir aqui e ir embora. É ter atitude de querer se relacionar. É difícil se relacionar? É, meu irmão, claro que é. Tem muita gente chata na igreja, inclusive a gente. Ou você acha que você não é? Quem te conhece que sabe, irmão. Quem me conhece que sabe. Tem dia que eu estou ranzinza. Quem sabe é minha esposa. Aí eu venho no culto à noite, dou uma risada aqui, você acha esse pastor é legal demais. Ele não é chato, você que não sabe. Tem dia que nem a gente aguenta se olhar, irmão. Já viu aquele cara revoltado, tão revoltado, que ele morava só, escreveu um bilhete que ia sair de casa. Nem ele mesmo se aguentava. Relacionar é difícil, querido. Mas é no relacionamento que a igreja foi chamada para partilhar, que os olhos vão se abrir, que a comunhão vai chegar, que o coração vai estar aquecido, que a pessoa não vai mais voltar, ela vai avançar. É quando a gente estiver disposto a caminhar 1 milha, 2 milhas, a partir o pão. Deixa eu dizer uma coisa. Os evangelismos mais eficazes que eu já fiz foram em padarias e cafeterias. Quando eu chamei para tomar um café. Um dia eu chamei um jovem, não conhecia Jesus, disse assim: aqui, vamos tomar um café? Irmãos, eu passei os 15 primeiros minutos falando sobre café. Grão, pontuação, torragem. E depois eu entrei em Jesus. E quando eu entrei em Jesus, irmão, foi o resto da noite. A padaria fechou. E a conversa continuou. E a chuva caiu. Irmãos, a padaria fecha 10. Ela fechou e nós ficamos lá. E as padarias foram fechando, e o comércio foi fechando, e nós conversando dentro do carro. Eu e o jovem. E eu falando de Jesus, e a chuva caindo. E perguntei para ele se ele queria aceitar Jesus. E ele disse que quis, ele queria. E eu fiz a oração com ele. Quando eu terminei de fazer a oração com ele, ele olhou para mim e fez assim: posso te dar um abraço? Pode. Agora você imagina. Você passando lá, vê um carro fechado, dia de chuva. Pastor! Complicado, né, irmão? Mas se não for com relacionamento, irmão, não flui. Os outros foram menos radicais do que isso. Mas eu quero dizer que Jesus, ele poderia ter
Ô, gente, ele chegou para Maria e disse: Maria, não me detenhas. Deixa eu ir. Ele poderia ter dito para esses dois: não me detenhas. Mas ele ficou e comeu com eles. E sentou à mesa. E gastou tempo comendo, partindo pão. E enquanto os olhos não abriram, ele não foi embora. Eu quero te desafiar, meu irmão, enquanto as pessoas que você tem caminhado não tiverem os olhos abertos para Jesus, não vá embora. Fique até que os olhos dela sejam abertos. Só vá depois. Amém? Vamos orar. Fecha os olhos em nome de Jesus. Os diáconos já podem tomar lugar aqui, daqui a pouco a gente vai cear. Mas eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui. Quem é você hoje nessa história? Pastor, eu sou os dois. Eu estou com o coração gelado. Eu estou duro para acreditar. Eu estou insensível. Eu não estou percebendo Jesus mais na minha caminhada. Eu estou precisando de algo na minha vida. Eu estou precisando que meu coração se aqueça. Eu queria orar com você antes da gente ministrar a ceia. Eu queria orar com você. Eu queria fazer uma proposta difícil, mas eu queria te dar liberdade para você aceitar ou não. Pastor, eu me sinto assim. Eu me sinto como esses dois discípulos. E eu gostaria de ter o meu coração aquecido novamente. Qual é a minha proposta? É você ficar em pé. A gente vai orar. Pastor, eu não, vou passar uma vergonha. Não, nosso intuito não é esse, irmão. De jeito nenhum. Nosso intuito não é te expor. Não. Nosso intuito é dizer que você não está só nessa caminhada. Porque se você se levantar, vai ser aquele momento de vergonha rápida. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Então, se você está se sentindo, pastor, estou me sentindo como esses dois discípulos de Emaús. Ninguém nem sabe, mas eu estou assim. Fique de pé. E eu vou pedir para que um irmão da igreja, ou uma irmã, dependendo se você é homem ou mulher, vá até você e fique aí com você. Pastor, estou me sentindo assim, fique de pé. Algumas pessoas já estão começando a ficar de pé. E eu vou pedir para você da igreja, você que está aqui, começarmos a praticar isso hoje. Levante do seu lugar, dê uma olhada. Se é um homem, vá até ele, homem. Se é uma mulher, minha irmã, vá até ela, minha irmã. Dá uma olhadinha aí, já tem gente em pé. Vamos fazer isso. Vai ficando em pé e fica no seu lugar, caso você se sinta assim como os discípulos de Emaús. Se você vai orar, você vai se movimentar até essa pessoa, tá bom? Vai ficando de pé. A gente vai cantar só a primeira estrofe dessa música. Esse momento é de cura, irmão. É de reacender o nosso coração. Ô, meu irmão, na minha trajetória, quantas vezes eu já me senti assim? Fica de pé, você que se sente assim. E você que está aí, é a oportunidade para você praticar o caminho. E você quer ser igreja da cadeira ou igreja do caminho? Isso. Um jovem ali, ó, um jovem ali atrás para acompanhar aquele irmão. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é
que vem nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Aleluia, Jesus. Ele é tão manso. Vamos todo mundo ficar de pé agora. Cuida dos Você que está orando com esse irmão, continua orando aí com ele, continua orando aí com ela. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse? É Jesus, é Jesus. Quem é esse que É Jesus que está aí com o seu irmão, do seu lado. nos constrangendo com o olhar. Ele é tão Oh, Jesus. sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, Aleluia. nossos Orabalabarabalabarabalabarabaxi. queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Vai orando aí, vai orando, meu irmão. Reconhecemos ao som da tua Oh, voz. Jesus. Os nossos Abre os nossos olhos, Senhor. Faz o nosso coração queimar, Senhor. Oh, Senhor, aleluia. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra. Faz essa obra, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Aquece o coração novamente, Senhor. Tome lugar de honra. Tome lugar de honra. Senhor Jesus, assim como naquele dia em Emaús, o Senhor está aqui aquecendo o nosso coração novamente. Eu oro, Espírito Santo, porque essa obra não é de homem, é do Senhor. Quem pode aquecer o nosso coração é o Senhor. O Senhor sabe exatamente, meu Pai, como está o coração de cada um aqui nessa noite. Talvez igual, idêntico a esses homens, feridos, decepcionados, frios. Mas nessa noite, Deus, nessa noite, Deus, eu te peço, aquece novamente, Senhor. Aquece novamente, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os nossos olhos nessa noite. Ele está. Ele nos observa. É, Senhor. Sabe que o esperamos. E ao partir Oh, o pão, Deus. os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Aleluia. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor,
Tem vida de Deus, tem vida de Deus. Nós arrumamos a Tem vida de Deus. perfumamos Ah, toda. nós preparamos a mesa. Toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. tome um lugar. Senhor, eu te peço, todos nós que estamos aqui nessa noite, Senhor, sejamos visitados por esse poder que faz o nosso coração arder. Senhor, essa caminhada, Senhor, ela pode ser uma caminhada de morte. Se estivermos sem o Senhor, se estivermos sozinhos, o que poderia ter acontecido? Esses dois voltariam para casa e a vida deles ali se encerraria. Mas o Senhor mostrou que tinha algo mais para eles. O Senhor reaquece. Então reaquece nessa noite, Jesus. Senhor, eu oro por aqueles que estão talvez com seus olhos fechados, não tem conseguido perceber mais a graça, o agir, a bondade do Senhor nas pequenas coisas. Não tem mais conseguido discernir tua presença. Ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, sopra a tua vida nesse lugar, Senhor. Sopra teu fogo nesse ambiente, Senhor. Semeia brasa, Senhor, do teu altar nesse lugar. E que a nossa fé se torne novamente viva. Que o nosso coração novamente quente, aquecido, Senhor, com brasas do teu altar. Em nome de Jesus. E olhos abertos para perceber o agir do Senhor. Em nome de Jesus. Também nos faz igreja do caminho. Igreja que se movimenta. Igreja que vai ao encontro, que ouve. Não queremos ser uma igreja apática, sentada, acomodada e conformada. Mas uma igreja que, se preciso for caminhar, vamos caminhar. Meu irmão, Deus está falando algo comigo, presta atenção. Ele fala de pessoas que os pés estão feridos, porque uma igreja do caminho é uma igreja que muitas vezes machuca os pés, porque caminha. Você está sentado, não vai acontecer nada. Mas quantas pessoas que se propuseram a servir a Deus e machucaram seus pés? Quão formosos são os pés, mas às vezes os pés estão feridos. E você parou de ser uma igreja que caminha, um cristão que vai ao encontro. Porque você diz assim: já fui tão ferido, pastor, já fui tão machucado, já servi tanto ao Senhor, mas tudo o que aconteceu foi que meus pés ficaram assim, feridos. Deixa eu orar por você. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nessa noite eu quero orar por servos e servas cujos pés estão machucados. Pararam de caminhar. Pararam de caminhar. Porque foram machucados no caminho. Porque tiveram seus pés cortados. E causaram, Senhor, dores nesse irmão, nessa irmã. Mas nessa noite o Senhor está chamando essa pessoa para se levantar. Para sair da cadeira e dizer: vai, tem caminhada. Eu curo os seus pés. Eu torno os seus pés formosos novamente. Presta atenção nisso, querido.
Satanás está tentando mostrar para você que seus pés não são mais formosos, são deformados. Assim, eu não sirvo mais para isso. Jesus nessa noite está dizendo que Ele está chamando você para ser uma igreja do caminho. E Ele cura os seus pés. E Ele passa um óleo, um bálsamo nos seus pés para curar os seus pés. E tornar seus pés formosos novamente. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus, nessa noite tem cura. Tem cura para quem está no caminho. Tem cura para quem estava sentado e vai se levantar hoje. Tem cura para quem está disposto a caminhar. Para ajudar pessoas a se reconectarem com o Senhor. Tem cura de Deus nessa noite para todos nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja do caminho. E hoje nós vamos participar do pão. O pão foi partido. Seus olhos e os meus olhos foram abertos nessa noite. Pai, eu consagro ao Senhor esses elementos, o pão e o cálice, que nessa noite, Senhor, estarão sendo servidos. Conforme o Senhor diz, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, nós abençoamos os elementos. E cada vida que irá participar, que tenha o seu coração alinhado ao teu. E com graça participaremos em nome de Jesus. Quem pode participar? Quem deve? Você que já foi batizado. Pastor, eu já batizei, talvez em outra igreja evangélica, não tem problema. Se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você vai poder participar sim, com toda a graça, com toda a alegria, com toda a legitimidade. Agora, se você ainda não foi batizado, querido, espere um momento. Inclusive a turma de batismo começou hoje. Se você não batizou, procure o Ronaldo ali, ó, balança a mão, Ronaldo, está ali atrás. Pastor, eu quero batizar. Então procure o Ronaldo. Nós temos uma classe para você se preparar, saber por que você vai batizar. E aí você vai ter a oportunidade, assim que você batizar, de participar com a gente. Nós vamos cantar ao Senhor. Enquanto cantamos, os diáconos vão até você. E você vai pegar o pão, vai pegar o cálice, e vai esperar o momento que todos juntos vamos comer o pão e beber o cálice. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi.
a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Saudado é, para sempre adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Saudado é, para sempre adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre. Saudado é, para sempre adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre saudado é, para sempre adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre. Saudado é, para sempre adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Aleluia. Glória a Deus. Todos receberam pão. Levante o pão. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Irmãos, não estamos aqui rememorando um dia fatídico. Não estamos rememorando só um dia em que um homem justo, puro, santo foi morto. Isso seria um evangelho incompleto. Nós estamos aqui rememorando um dia em que Jesus, sim, foi imolado como cordeiro, foi morto. Ele tomou o nosso lugar. A morte era nossa. Ele morreu no nosso lugar. Morreu. Brutalmente, injustamente, ele padeceu por nós. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. O poder de Deus não permitiu que Jesus estivesse na sepultura. O poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A ressurreição é a base da nossa fé. Porque se tivesse morrido, irmãos, e lá tivesse permanecido, tudo teria permanecido como sempre. Até porque os grandes ícones das religiões morreram também. Quem creu e depositou sua fé num homem como Buda, como Maomé, como tantos outros, Kardec, morreu, está morto. Mas quem vai em Jerusalém hoje, vai ver um túmulo lá, como viram há um pouco mais de 2000 anos atrás, cuja pedra havia sido removida, e não existia mais ninguém lá dentro. E quando foram procurar, ouviram dizer: não procure dentre os mortos aquele que está vivo. Ele está vivo. Essa é a nossa esperança. Jesus ressuscitou. E porque Ele está vivo, Ele também prometeu. Ele vai voltar. A Bíblia fala que Ele foi elevado à destra do Pai. Ou seja, Ele está assentado à destra do Pai, até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Mas Ele prometeu que vai voltar. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Para esse Jesus, esse mesmo que está sendo levantado, Ele vai voltar. E nós estamos aguardando esse dia, até que Ele venha. Até que Ele venha. Levante o pão em memória do Senhor. Nós vamos partilhar do corpo. Nós fazemos parte do corpo. Nós comungamos com o corpo, porque somos corpo de Jesus. E em memória dele, comamos juntos o pão, que é símbolo do corpo de Jesus. Comamos, pois. Aleluia. Os nossos olhos se abrem, Senhor, e o nosso coração se dispõe a crer em tudo que a Tua palavra nos fala. Estamos aqui, Senhor, mas a nossa esperança está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor, que virá nas nuvens, com poder e grande glória, e reunirá os seus escolhidos de uma outra extremidade. E dirá: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa viva esperança. O seu cálice, querido.
A Bíblia diz que, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Jesus fala do cálice como aliança. A aliança que ele fez conosco foi a sua vida. Ele não nos deu um anel, poderia ter feito. Ele não nos deu um documento escrito e registrado num cartório, poderia ter feito. Mas ele preferiu selar isso com a vida dele, com o sangue dele. Então o que nós estamos segurando aqui é exatamente essa memória de que Jesus derramou o seu sangue para firmar uma aliança conosco. E essa aliança é eterna. Eterna, aleluia. Em memória do Senhor Jesus, levante o cálice bem alto, para que você possa olhar para Ele e dizer: obrigado, Jesus, pelo seu sangue tão precioso, tão puro, que foi derramado por mim. Obrigado pelo seu amor, Senhor, por teres me perdoado, me tirado daquele império escravizador das trevas. E hoje eu posso dizer que sou filho de Deus. Hoje eu posso te chamar de Pai. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Seu Espírito habita em nós. Oh, aleluia. E maravilhoso é o teu nome, Jesus. Em memória dele, meus irmãos, e até que ele venha, tomemos o cálice, símbolo do seu sangue, em nome de Jesus. Cantamos aleluia. Aleluia. Cantamos Aleluia. aleluia. Cantamos Cante aleluia. aleluia. O Cordeiro venceu. Oh, Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cante aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. 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 Amém, queridos. Duas informações antes da gente sair. Aliás, três. A primeira, eu quero convidar os nossos queridos visitantes que vão estar acompanhando os nossos irmãos que prepararam um lanche para eles, só que nós vamos aplaudi-los primeiro. Vamos aplaudir bem forte a vida deles? Isso, quem veio aqui com eles, quem os trouxe, pode também participar. Quero convidar todos vocês
Aqui já estão os nossos irmãos. Eles vão sair por essa porta aqui lateral. Deus abençoe. Voltem mais vezes. Sempre será uma alegria recebê-los em nome de Jesus. Isso, pode acompanhá-los. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, duas informações. Primeira, está atualizada, pastor, essa informação? 10. Então deixa. Diz que ainda tinha 10 hambúrgueres lá, mas não tem mais nada, né? É a segunda informação. Não, gente, essas duas informações não foram boas, não, né? É que não... Bom, não tem um hambúrguer mais. E a segunda informação é que não vai ter o nosso cafezinho hoje, o nosso chá. Não, Bia. A cozinha estava ocupada hoje. Próximo domingo tem, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não, gente? Quem ficou triste com essa notícia? Vamos agradecer a Deus. Em tudo a gente agradece. Agradecer por essa noite, agradecer por esse tempo, agradecer por esse culto, agradecer por essa semana. Obrigado, Senhor. Tudo, Senhor, coopera para o bem dos que te amam. Nós entramos em uma nova semana nessa certeza de que o Senhor estará conosco, de que a tua bênção nos acompanhará. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor abençoe cada um que aqui esteve, cada um que veio prestar o seu culto ao Senhor. Leve de volta, Senhor, em segurança as suas casas. Abençoe esta semana, Senhor, todos os afazeres, as tarefas, os compromissos. Senhor, a escola, a faculdade, o trabalho, a família. Tudo, Senhor, esteja debaixo da bênção e da misericórdia do Senhor. Muito obrigado por tudo. E agora eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe. Que seja uma semana, assim, vitoriosa e abençoada. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Vá em paz. Não, tem... Como é que é? Só tem mais? 9? 9.